estranha folgada em um acampamento espera que eu tenha uma camiseta para o filho dela tingir, e faz um escândalo daqueles quando eu não tenho. Então, meu namorado e eu fomos acampar neste fim de semana em um camping e conhecemos um casal e seu filho, talvez de 7 a 11 anos. Enquanto estávamos montando nossa barraca e eles montavam no local ao lado do nosso, conversamos um pouco e mencionamos que tínhamos comprado um kit de tingimento para fazer algumas camisetas. Era apenas um kit simples e barato e levamos 2 camisetas cada para tingir. A mãe imediatamente se animou e disse que seu filho adoraria tingir camisetas conosco mais tarde naquela noite. Ficamos surpresos, mas pensei que sobraria um pouco de tinta e não me importei muito, então concordei. Algumas horas de caminhada e pesca se passaram e estávamos prontos para voltar ao nosso acampamento, jantar e começar a fazer nossas camisetas. Quando estávamos chegando ao acampamento parecia que o menino estava nos esperando, ele estava bem na trilha e correu de volta para sua área. Quando nos aproximamos a mãe veio até nós de forma brusca e a conversa foi assim. Onde vocês estavam? Esperamos por horas. Ah, estávamos caminhando, mas ele pode vir usar o kit daqui a pouco quando estivermos prontos. Fiquei totalmente surpresa com a maneira como ela veio até mim, mas decidi não dar importância. Essa mulher esperava que eu mudasse meus planos para atender seu filho? Chegamos ao nosso local e estava prestes a começar o jantar, mas essa mulher e seu filho não paravam de nos olhar, então decidi preparar o kit de tingimento para ele trazer a camiseta e nos deixar em paz. Peguei as tintas e eles vieram até nossa mesa de mãos vazias. Está ótimo. Ele usa POM. O quê? Não tenho nada para ele usar. Pensei que vocês tinham trazido uma camiseta. Não, vocês são os que trouxeram o kit. Esperamos o dia todo por vocês e agora dizem que nem tem uma camiseta para ele? Não sei o que dizer, só temos 4 camisetas para nós. Não acredito que você disse ao meu filho que ele poderia tingir e o deixou esperançoso. Ele esperou vocês o dia todo. Ele pode pegar uma das suas? De jeito nenhum. Disse rindo. Não tem graça. Não ria de mim. Nesse ponto eu só pensava. Essa mulher é doida. E continuamos rindo dela até que voltassem para o acampamento deles onde ela começou a tocar heavy metal no último volume. Era hilário. Essa mulher estava louca, dando um verdadeiro escândalo e nos encarando de longe. Uma hora depois um guarda do parque veio até nossa barraca e disse que receberam uma denúncia de que estávamos consumindo álcool. Estávamos bebendo. Mas normalmente eles não se importam a menos que estejamos incomodando outros acampantes. E éramos apenas 2 pessoas jantando tranquilamente. Contei a ele o que tinha acontecido e ele achou engraçado. E eu brinquei dizendo que gostaria de fazer uma queixa sobre a música da mulher. Ele respondeu. Com certeza vou lá falar com ela. E foi até ela. Ela ficou furiosa quando ele pediu para baixar o volume e ouvi ela gritando sobre como estávamos fazendo festa e bebendo, e como ele ousava confrontá-la e não a nós. Eventualmente o marido dela desligou a música enquanto ela ainda berrava. Depois ela entrou na barraca e não voltou a sair, e o guarda veio até nosso acampamento tomar uma cerveja depois de escurecer. Pensamos em chamar o pobre marido dela para uma cerveja conosco, mas decidimos não provocar ainda mais a situação. Mãe superprotetora não consegue aceitar que seu filho de 3 anos não é um prodígio. Na semana passada comecei a trabalhar como professora, um cenário perfeito para encontrar pais exigentes. Aqui está um pouco de contexto para começarmos. Dou aulas de inglês para crianças e embora a escola aceite alunos de 18 meses a 12 anos, meus estudantes têm entre 2 e 5 anos de idade. A escola onde trabalho foca apenas em inglês e tem diferentes níveis de acordo com a habilidade do aluno. O professor pode decidir se o aluno pode avançar mais rápido ou precisa desacelerar. Devido ao Covid, a escola está focando em aulas individuais, mas como a situação está melhorando na minha região, a escola também oferece aulas presenciais além das online. Tem um aluno, vamos chamá-lo de David. Ele é um menino de 3 anos com um pai local de descendência chinesa e uma mãe tradicionalmente chinesa. Onde mora o inglês é o idioma principal da maioria das pessoas, embora a fluência em inglês varie com muitas gírias locais. O pai de David pode se comunicar em mandarim com sua esposa, a nossa Karen. Porém, Karen não fala nada de inglês, ela só se comunica em mandarim. Esse é o primeiro problema. Mesmo sendo de descendência chinesa, cresci em uma família que só falava inglês. Então, embora tenha estudado mandarim como segunda língua por 12 anos, após a escola esqueci quase tudo, como se tivesse espremido a informação do meu cérebro. Meu nível de mandarim é básico e não consigo explicar temas complexos. A segunda aula de David também foi o meu primeiro dia de trabalho. Fui informada por um colega de trabalho que o pai de David traria e o buscaria. Isso foi uma boa notícia pois ao final da aula conversamos com os pais ou responsáveis sobre o que a criança aprendeu, seus pontos fortes e o que pode melhorar. Para mim é difícil explicar isso em mandarim, então se fosse o pai de David seria mais fácil. Infelizmente não foi o que aconteceu, na primeira aula de David comigo. Foi Karen quem o trouxe, ele tem apenas 3 anos, então a aula é básica, ensinando uma letra por aula, como pronunciar, escrever, o som que faz e algumas palavras simples que começam com essa letra. Como era a primeira vez que ele me via, David não reagia ao que eu dizia, tentava sair para encontrar a Karen, queria que eu abrisse a porta e como eu não podia deixá-lo sair assim, tentava enfiar os dedos na fresta da porta. Não repetia o que eu dizia ou imitava meus movimentos, mas consegui fazer com que ele pronunciasse 4 palavras que começam com a letra B. Foi o máximo que conseguimos naquela hora.
Para quem é do Sudeste Asiático, sabe como nossos pais podem ser, e pais chineses tradicionais são ainda mais exigentes, e Karen era exatamente assim. Quando David saiu da aula, Karen estava inicialmente educada perguntando como ele se saiu e o que aprendeu. Expliquei que por ser a primeira aula de David comigo, ele foi um pouco reservado, mas conseguiu pronunciar as 4 palavras com B. Durante as aulas temos flashcards com as palavras que eles devem aprender e entregamos aos pais para revisarem em casa. Gosto de dar os cartões diretamente para os alunos para reforçar a responsabilidade. Também é bom para o desenvolvimento motor deles. Quando dei os flashcards para David, Karen os pegou rapidamente e apontou para o primeiro pedindo em voz alta para ele dizer a palavra. Como ele já não estava mais em um ambiente só comigo, ele ficou nervoso e não disse nada. A Karen viu a situação como um fracasso de minha parte. Isso deu início à nossa primeira conversa terrível. Karen disse para o garoto: O que está escrito neste cartão? Ele apenas ficou em silêncio. Karen diz apontando energicamente para o cartão. O que está escrito? Quando David não responde, recebo um olhar reprovador de Karen. Por que ele não sabe pronunciar? O que estou pagando a você? Senhora, como essa foi a primeira aula dele comigo, acho que ele estava tímido e não conseguimos avançar muito no conteúdo hoje. Eu lhe garanto que... O que estou pagando a você? Eu o trouxe aqui para aprender inglês. Karen olha severamente para o garoto e exige que ele pronuncie bolhas novamente, mas ele fica completamente fechado e apenas balança a cabeça negativamente. Olha, você precisa entender que era a primeira vez que ele me via e ele tem apenas 3 anos. Ele conseguiu repetir o que eu disse durante a aula e identificar as imagens associadas às palavras. Então por que ele não consegue dizer agora? David, me diga o que este cartão diz. Talvez porque agora não estamos mais em um ambiente tranquilo, apenas ele e uma professora. Ele deve se acostumar comigo nas próximas aulas e se tornar mais receptivo. Peço desculpas se a aula de hoje não atendeu às suas expectativas, mas é a primeira vez que ele tem aula comigo. Karen resmunga diante do meu comentário, pega o garoto e vai embora. Compartilho algumas palavras com meus colegas, na maioria das vezes reclamando da Karen, e meu mentor confirma que ela foi assim também na primeira aula do garoto na escola com ele. Esse foi o meu primeiro encontro com a Karen, mas ainda não acabou. Agora é hora da aula de hoje. Ela foi ainda pior desta vez, chegou 10 minutos atrasada, felizmente com o pai de David também, e me entregou o garoto. Hoje ensinei a letra C, incluindo as palavras carro, gato, vaca e caranguejo. Ele estava muito mais aberto agora, pois descobri que ele é mais ligado em ações físicas. Conseguiu pronunciar todas as 4 palavras e relacionar as palavras às imagens. A aula em si foi divertida, mas a hora de entregar David aos pais. Como o pai estava presente, falei quase que exclusivamente com ele. Expliquei que ele estava se saindo bem e se tornando muito mais receptivo às minhas aulas. Mas teve dificuldade com a caligrafia, pois não conseguia segurar bem um lápis e tinha um toque muito leve, então seus movimentos eram inseguros. Também expliquei que ele às vezes tinha dificuldade em pronunciar carro, confundindo com vaca, mas o pai de David foi muito compreensivo. Recomendei que ele ajudasse o garoto a segurar o lápis corretamente em casa, e o pai dele transmitiu tudo isso em mandarim para Karen. A Karen parecia irritada comigo quando o pai mencionou meus comentários sobre o garoto não conseguir segurar um lápis corretamente, mas não disse nada. A escola também fornece um livro de atividades para levar para casa, e o livro do David de hoje tinha uma página com um desenho de carro para recortar. Minha colega recortou toda a página para poder recortar o carro com facilidade, e o carro foi colorido pelo David. A Karen apenas notou o pedaço da página que ainda estava no livro e perdeu a paciência. Cadê esta página? Como você pode dar a ele um livro tão ruim? Onde está a página? Por que você deu ao meu filho algo tão mal feito? Senhora, essa página foi recortada porque há um recorte de carro de papel que precisávamos usar. Aqui, o carro está bem aqui. Mostrei a parte da frente do livro onde o carro colorido de forma desordenada por David estava preso entre a capa e a primeira página. A raiva da Karen diminuiu um pouco, mas ela me lançou um olhar muito severo. Ah, então ele nem conseguiu colorir direito. Estou me perguntando por que estou pagando a você quando não consegue ensinar ele a colorir uma figura. Deixe-me esclarecer. Ensinar crianças a segurar um lápis não é meu trabalho. É dever dos pais e se esperam que ele pratique apenas 1 hora todos os sábados. Esse é problema deles. Parece rude, mas é a verdade. A essa altura estou falando exclusivamente com o pai e quase não olho para Karen. A Karen voltou a apontar os cartões para David exigindo que ele dissesse as palavras. Karen diz balançando o cartão carro na cara do garoto. Diga o que é esta palavra. David parece estressado segurando seu carrinho de brinquedo e olhando para Karen, mas sem dizer nada. Decido intervir. Eu disse apontando para o carrinho de brinquedo nas mãos do garoto. David, você sabe o que é isso? Ele imediatamente me dá um grande sorriso e diz que é um carro. Bato palmas para ele e dou um high five, oferecendo um sorriso para Karen que apenas a faz franzir a testa mais profundamente. Estou quase certa de que as marcas de expressão dela são permanentes agora. Também percebo que sempre que Karen fala, o pai do garoto a olha com um olhar cansado, como se estivesse arrependido do casamento.
Finalizo explicando ao pai minhas recomendações para ele praticar a caligrafia em casa. Ele me agradece enquanto Karen pega o pulso do garoto e o leva embora andando como se fosse uma diva. A administração da escola pediu desculpas por ter convencido Karen a matricular o garoto, dizendo que já imaginava que ela seria problemática desde o processo de inscrição. Eu apenas respondi que estava tudo bem, arrumei minhas coisas e fui embora.